Ei, gente, bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Estamos chegando mais um dia, mais uma semana, mais uma segunda-feira, onde nós estamos começando mais uma live, mais um café com desbloqueio. Essa semana começamos aí mais uma série, né? Uma nova série aqui no nosso canal. Nas últimas 2 semanas nós falamos um pouquinho sobre aquilo que pode potencializar o seu crescimento, potencializar o seu avanço no ano de 2024. Essas foram as duas séries, as 2 semanas que nós falamos. Inclusive, vão sair do ar algumas aulas, tá bom? O café ele vai ficar 2 semanas. Aí a cada 2 semanas nós vamos ter um tema diferente. Cada 2 semanas um tema será diferente. E aí, conforme vai surgindo novas séries, nós vamos tirando alguns vídeos do ar, tá bom? Então, se você não assistiu todas as séries, os episódios da semana passada, vão ficar alguns salvos disponíveis para você aqui no canal. Assim acontecerá também com essa nova série. Essa nova série, nós vamos falar sobre fortalecimento espiritual. Fortalecimento espiritual. Então, se eu fosse você, eu acompanharia todos os 10 episódios. A última série foram de 8 episódios, porque na segunda-feira, dia 1º, nós não tivemos a live, nem na quarta-feira, no dia 10, também não tivemos. Então serão 8 episódios, mas essa aqui, em nome de Jesus, nós vamos conseguir fazer as 2 semanas certinho aí com 10 episódios. E hoje, o nosso tema, o assunto dessa série, na verdade, é fortalecimento espiritual. A espiritualidade, ela é uma das 12 áreas da vida. Só que ela é a base de todas as demais. Existem 2 bases que sustentam as 12 áreas da nossa vida: a espiritualidade e a gestão emocional. Essas são as 2 bases. E dessas 2 dependem todas as outras 10. Se você não tiver uma vida espiritual estabelecida e uma vida emocional equalizada, você não vai conseguir romper, você não vai crescer, você não vai conseguir avançar como você deveria. Por quê? Porque a nossa vida ela é sustentada por esses 2 pilares, a espiritualidade e a gestão emocional. Nós falaremos mais adiante sobre gestão emocional. Vamos falar aqui sobre o primeiro pilar, que é a espiritualidade. O que é espiritualidade? Hoje é moda, hoje é comum, né, as pessoas falarem sobre espiritualidade. Você vê influenciadores falando sobre isso, coaching falando sobre isso, treinadores de alta performance falando sobre isso. Mas o que é espiritualidade à luz da Bíblia? O que significa essa vida espiritual? É sobre isso que nós vamos falar aqui essas próximas 2 semanas. E você precisa entender o seguinte: o entendimento bíblico, a verdade bíblica sobre espiritualidade, ela é completamente diferente sobre o que as pessoas entendem, vivem e praticam, compartilham nos dias atuais. A espiritualidade é a nossa vida espiritual. Só que você precisa entender o seguinte: quando a gente fala assim, vida espiritual, as pessoas linkam isso a uma religião, a boas práticas, a boa conduta, a autoconhecimento, e não é. Espiritualidade significa vida com Deus. Mas essa vida com Deus, ela tem uma chave muito forte. Porque é uma vida com Deus a partir de Deus. Olha que loucura. Espiritualidade não é sobre bom comportamento. Não é sobre religião. Porque tudo isso é sobre o que nós fazemos. Espiritualidade à luz das Escrituras. Vida com Deus, segundo a Bíblia, é a vida de Deus
sendo produzida em nós. Espiritualidade à luz da Bíblia não é sobre eu fazendo coisas para Deus, é sobre eu recebendo de Deus. Vamos lá, vamos devagarzinho aqui que você vai entender. Vamos devagarzinho, nós temos 10 episódios para falar sobre isso. Como fortalecer espiritualmente? Você não vai ser forte espiritualmente enquanto você não entender que espiritualidade não é sobre você. A espiritualidade é vida com Deus e é vida a partir de Deus. Tem gente que não tem relacionamento com Deus. Tem gente que não tem vida de Deus e diz que é espiritual. Diz que é espiritualizado. Por quê? Porque a mentalidade, a ideia é completamente antibíblica. Antibíblica. As pessoas estão vivendo loucuras, achando que estão conectadas a Deus. Escreve nos comentários aqui, coloque nos comentários aí. Espiritualidade é vida com Deus, a partir de Deus. Escreve isso aí. Vida espiritual é vida com Deus, a partir de Deus. Vamos para a Bíblia para a gente entender isso? Sei que dá um nó na cabeça das pessoas, mas faz parte. Vamos para a Bíblia aqui para a gente entender. João, capítulo 14. João, capítulo 14. Diz o seguinte. Vamos ler aqui o versículo. João 14, versículo 10. Diz o seguinte. Do 10 não, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu achar o versículo certo aqui pra gente não... O versículo, Brasil. Vamos pro capítulo 15. Não é esse o versículo não, mas eu vou achar o versículo aqui e a gente vai ler, tá? Vamos ler o capítulo 15 aqui. João capítulo 15, versículo 1. Diz o seguinte. Vamos ler o 14, achei aqui o versículo, depois a gente vai por 15. João 14, 23. Depois a gente vai para o capítulo 15. Diz o seguinte, João 14, 23. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos até ele, e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não conhece as minhas palavras. E a palavra que vos estou falando não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Esses ensinamentos não vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Deixo-vos a minha paz vos dou. Capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim,
e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não tiver ligado à videira. Vós igualmente não podereis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Preste atenção nisso. No capítulo 14, Jesus a partir do capítulo 14, Jesus está prenunciando que ele está indo embora, né? Que ele vai partir. E aí, ele vai falar do Espírito Santo. Olha, eu vou embora, mas não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito Santo vai vir, ele vai ajudar vocês. E ele será o responsável, o instrumento de Deus para guiar vocês até que eu volte para vocês. Agora, preste atenção no seguinte. Jesus diz o seguinte: quem obedece às minhas palavras e guarda os meus mandamentos, esse está comigo. Então eu e o Pai viremos até ele e nele faremos o nosso lar. Ou seja, Deus vir e morar dentro dessa pessoa depende dessa pessoa ouvir a Cristo. Então significa o quê? Que Cristo é a ponte que conecta o homem a Deus. Por isso no capítulo 14, no versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que a pessoa diga que ela tem Deus no coração, como as pessoas dizem hoje, ela precisa ter Cristo. Por quê? Porque Jesus diz que aquele que ouve as palavras dele, ouve as palavras do Pai. E se a pessoa não ouve a palavra dele, rejeita a palavra do Pai. Então essas pessoas que dizem: eu tenho eu tenho Deus no coração, mas elas não têm uma vida de fé em Cristo, ela está crendo em uma mentalidade errada. Ela está crendo em uma mentira e ela vai se lascar por isso. Espiritualidade não é eu acreditar em Deus. Espiritualidade é a vida de Deus em mim. Mas o que Jesus está dizendo é que sem Ele, ninguém tem a vida de Deus. No capítulo 15 ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Ou seja, a vida flui da raiz, flui pela árvore e passa pelos galhos. Vocês são os galhos. Se vocês estiverem conectados a mim, vocês têm a vida de Deus. Se vocês estiverem desconectados de mim, vocês não têm a vida de Deus. Então, espiritualidade não é positividade. Espiritualidade não é boas obras. Espiritualidade é a vida de Deus em mim. É a vida com Deus a partir de Deus. E eu só posso ter essa vida se eu estiver conectado a Cristo. Olha o que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas coisas importantes desse versículo. Primeira coisa, Jesus diz, né? Eu sou. Esse eu sou aqui está em maiúsculo na sua Bíblia. Esse eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. Eu sou. Ou seja, Cristo é a representação de Deus. Cristo é o Filho de Deus encarnado, revelado a nós. Deus revelado a nós. Não tem como eu dizer que eu tenho vida espiritual se eu não tenho relacionamento com Cristo. E não tem como eu dizer que eu tenho relacionamento com Cristo se eu não cubro as exigências de Cristo. E qual é as exigências de Cristo? Quem crer e for batizado será salvo.
Quem crer e for batizado será salvo. Como que eu digo que eu tenho um relacionamento com Cristo se eu não cumpro aquilo que Ele disse? Essa espiritualidade é falsa. Essa espiritualidade é rasa, inexistente. Então eu sou. Aí ele diz o caminho, a verdade e a vida. 3 palavras: caminho, verdade e vida. Essas 3 palavras, elas têm uma referência muito importante. Jesus está falando para os judeus. E quando Jesus diz isso, para nós não faz tanta importância, tanto impacto, como é para um judeu, principalmente nessa época. Caminho, verdade e vida eram o nome dado às 3 portas do grande templo. Do grande templo em Cuiabá. Do templo de Salomão. O caminho era a primeira porta. A porta do átrio, a porta de todos. O caminho para Deus. Então todo mundo podia entrar. A segunda porta era o caminho do lugar santo. Era a porta do lugar santo, conhecido como verdade. A partir dali, somente judeus podiam entrar. Não era para todos. E aí nós temos a terceira porta, a porta da vida, que apenas uma pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano, para receber vida, para receber perdão de Deus e transmitir ao povo que estava lá no caminho, que estava lá na verdade. Então, a primeira porta, caminho. A segunda porta, verdade. A terceira porta, a vida. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, eu sou a porta que vai levá-los, conduzi-los até Deus. Só que não é uma segregação. Na porta 1 todo mundo pode entrar, na porta 2 nem todo mundo, na porta 3 só um. Não, eu sou o caminho e todos podem entrar. Todos, judeus, gentios, sacerdotes, levitas, estrangeiros, todos. E eu vou conduzi-los a um lugar, à presença de Deus, ao trono de Deus, ao trono do Pai. Vocês virão até o Pai. Olha que coisa interessante. Isso é espiritualidade. Ser conduzido por Cristo até o Pai. As pessoas estão confundindo espiritualidade com boas práticas. As pessoas estão confundindo espiritualidade com religiosidade. Não é sobre isso. Guarde essa definição. Espiritualidade é vida com Deus, a partir de Deus. Por quê? Eu vou te explicando. Depois, a partir de amanhã, nós vamos trilhando mais esse caminho. É um caminho bem denso, bem profundo. Você vai mergulhar bastante na palavra aqui nessas 2 semanas e você vai se fortalecer espiritualmente. Eu vou ficar falando pra você que você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que... Vai cagamos. Vou ensinar a verdade pra você. Vou ensinar aquilo que Jesus ensinou. E eu garanto que se você trilhar comigo essas 2 semanas aqui, você vai ouvir coisas que você nunca ouviu na sua vida. Porque as pessoas não conhecem. Elas são religiosas. Elas são superficiais. Elas não têm vida com Deus. A maioria das pessoas não sabe o que é espiritualidade. A maioria das pessoas não sabe o que é ter experiência com Deus. Elas não sabem. Mas você que caminhar comigo aqui, você vai saber. Você vai ter experiências profundas com Deus nesses próximos dias. Você crê nisso? Coloca aqui, escreve embaixo aqui nos comentários. Eu vou ter experiências com Deus. Escreve aí. Coloca aí. Eu vou ter experiências com Deus. Inclusive no meu livro, 21 dias para destravar a sua vida. Você já adquiriu o meu livro? Na semana passada, na quarta-feira passada, nós lançamos esse livro, na quinta-feira, na verdade. Quinta-feira passada, nós lançamos esse livro, 21 dias para destravar a sua vida, onde eu compartilho com você chaves
códigos, princípios, ferramentas e instruções para você praticar no seu dia e destravar a sua vida. E no capítulo 2 desse livro, eu falo com você sobre a importância de você se conectar à fonte para o extraordinário, o lugar onde a sua vida extraordinária está, onde eu falo sobre espiritualidade. Se você não adquiriu esse livro, você tem duas opções, ou o livro físico, como esse aqui, ou o livro digital, o livro na versão digital. Para você adquirir, é só você apontar o seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela, ou para o link que está na descrição. Se eu fosse você, eu não perdia tempo e adquiria esse material, porque é um manual para de fato destravar a sua vida em todas as áreas, em especial na espiritualidade. Você que lê esse livro, fazer as tarefas, as atividades que estão nesse livro, você vai crescer espiritualmente de uma forma assustadora. Eu falo porque esse livro aqui, ele é fruto de um treinamento. Esse treinamento de 21 dias, ele não está mais disponível, mas é um treinamento que ano passado, eu fiz ele 2 vezes. Fiz 2 vezes o treinamento ano passado. Foi 2 ou 3 vezes? Foi 2. Foi as 2 vezes que eu fiz ano passado, no outro ano retrasado eu fiz 3 vezes ele. É um treinamento que eu faço constantemente. Eu pratico o meu treinamento, porque esse aqui é poderoso demais. Então, se você não adquiriu, o QR Code está na tela para você aqui. Tem um link na descrição. Faz aí o que você tem que fazer e vamos orar para a gente encerrar. Fecha os seus olhos aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua graça. O Senhor é bom. A sua misericórdia não tem fim. O teu amor dura para sempre. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Pai, nós começamos hoje essa nova série, onde vamos falar sobre fortalecimento espiritual. As pessoas não sabem o que é isso. As pessoas não sabem o que é ter uma vida espiritual ativa. Elas confundem com religiosidade, elas confundem com boas práticas, com bom comportamento, com tanta coisa que não tem nada a ver. Vida espiritual é vida com o Senhor, a partir do Senhor. É sobre aquilo que nós recebemos de Ti. Pai, como isso mudou a minha vida. Como esse entendimento mudou a minha vida. Que aqueles que mergulharem nisso tenham a mesma experiência que eu tive, muito melhor e maior. Eu oro por isso, Senhor. Gere experiências dessas pessoas, experiências com o Senhor, para que a vida delas sejam completamente transformadas em um nível assustador. Eu oro por isso. Eu declaro isso, Pai. Que nesse dia, tudo aquilo que eles ouviram de mim possa martirizar no sentido de martelar, ficar na mente, ruminar. Que isso esteja no coração deles, na mente deles durante todo esse dia. Que eles assistam isso 2, 3, 4 vezes, quantas vezes for necessário, Pai. Para que eles peguem a essência e o código daquilo que eu estou passando para eles. Eu oro por isso. Eu declaro fortalecimento, crescimento espiritual, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? É isso aí. Vambora, né? Seguinte, amanhã, a partir das 6h45, nós estamos de volta, ao vivo, para o nosso Café com Desbloqueio, onde nós vamos continuar falando sobre fortalecimento espiritual. Fechou?
E amanhã também, à noite, nós teremos o nosso Active-se Cast. E amanhã nós vamos falar sobre religiosidade. Eita! Amanhã nós vamos falar sobre religiosidade. Vai ser pancada o nosso Active-se Cast. Então, essas próximas 2 semanas o nosso assunto é esse. Espiritualidade, fortalecimento espiritual. Você vai aprender muito e desaprender muita coisa que você aprendeu errado aqui. Aqui não. Você aprendeu por aí. Aqui não. Aqui você vai aprender a verdade. Tá bom? Deus abençoe. Excelente dia. Excelente segunda-feira. Estamos de volta amanhã, 6h45, para mais um Active-se Cast. É terça-feira à noite. Café com desbloqueio. Ó, QR Code tá aí. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aí. Aponta aí, vê aí o que vai dar. Você decide aí sua vida, se você quer crescer ou quer continuar travado aí. Você que decide, tá bom? Tchau, até amanhã.